Bom dia a todos, pessoal. Bom dia aqui no Brasil, né? Como a Tatiana falou, bom dia para quem está em outro canto do mundo, deve ser um pouquinho mais tarde, então não seria bom dia. Bom, pessoal, eu queria começar com uma perguntinha bem simples. Você ouve o seu corpo? Pois é, o nosso corpo, ele fala com a gente diariamente. Ele se comunica conosco transmitindo sinais e mostrando quais dos nossos hábitos e atitudes não estão fazendo muito bem, né? E como que esse corpo manifesta isso? Pode ser na forma de um resfriado, de uma dor de cabeça, de insônia, mudanças repentinas de humor e muitas outras coisas. Só que não é muito comum nós darmos ouvidos ao que ele fala, né? Em geral, é mais fácil pegar um remedinho, silenciar aquela dor que está nos incomodando e pronto, né? Talvez agora, nessa época, nem tanto. Durante esse período de pandemia, muitas pessoas foram obrigadas a desacelerar, né? Foram obrigadas a rever um pouco os seus costumes, ficar mais um pouco em casa e, consequentemente, tiveram a oportunidade de se conhecer melhor, de se entender melhor, né? Porque nesses tempos de isolamento social, nós temos uma oportunidade única de vivenciar, de estar presente com o nosso corpo como nunca antes, né? Agora, pensando no ritmo que nós vivíamos até o início desse ano, com a correria do dia a dia, o estresse da vida atribulada, era muito comum acontecer essa negligência com o nosso próprio corpo. Aí, recentemente, eu estava lendo um artigo na revista Vida Simples, e ele fala justamente sobre isso, sobre a importância de darmos mais atenção aos sinais que o nosso corpo envia. E nesse artigo, o autor dizia que conseguir ouvir o nosso corpo é um sinal de inteligência. Olha só, eu achei o máximo isso. Eu aposto que vocês aí acabaram de pensar, será que eu estou sendo inteligente? Eu sei que eu me peguei fazendo essa pergunta quando eu li o texto. Então eu queria contar um pouquinho para vocês o que eu aprendi com esse artigo. Bom, os estudos sobre a inteligência humana, eles se iniciaram lá no comecinho do século, com um artigo publicado pelo francês Alfred Binet. Foi esse francês que criou o primeiro teste de consciente intelectual, que é o famoso QI, que eu tenho quase certeza que todo mundo aqui, em algum ponto da vida, já fez esse teste para medir o seu QI, não é mesmo? E isso foi lá em 1903. Aí então, nos anos 70, o professor da Escola de Psicologia da Harvard, o Howard Gardner, ele criou uma teoria de que nós não temos somente um tipo de inteligência e que não seria possível analisarmos o nosso nível de inteligência por meio de um teste tão objetivo e simples. O que o Gardner falou, e ele já foi muito premiado no meio acadêmico, então o que ele explicou é que o que era avaliado pelo teste de QI do Alfred Binet era a inteligência lógica. Só que essa seria somente uma de um total de 7 tipos de inteligência possíveis. Ou seja, além da inteligência lógica, que foi o alvo desses primeiros estudos, nós teríamos também a inteligência linguística, inteligência musical, espacial, corporal, ou também chamada de sinestésica, a inteligência intrapessoal e a interpessoal. Vocês sabiam que existia tantos tipos de inteligência? Eu não imaginava. E é isso que ele diz na teoria das inteligências múltiplas. Então, esse conceito de múltiplas formas de inteligência, ele é muito utilizado nas escolas, por exemplo, para poder haver um direcionamento nos programas de educação. Pois a gente sabe, não sei se vocês costumam dar aulas, mas a gente sabe que cada criança tem uma forma diferente de aprendizado. E também não estou falando só de criança, adultos, né? Todo mundo tem uma forma diferente de aprender. Então é preciso ver o que funciona para cada um. Esse conceito também pode ser muito utilizado em empresas, nas equipes de RH, onde eles precisam decidir quem é que deve ser contratado ou não, considerando quem se adaptaria melhor ao perfil da empresa, precisam colocar a pessoa certa no lugar certo, né? Então, é bem provável que vocês já tenham se deparado com um teste desses também,
em algum momento da vida, né? E muitas vezes ele é chamado de teste de personalidade. Até se entrarmos nas redes sociais, no Facebook, de vez em quando a gente encontra um desses testezinhos de personalidade para entender qual é a inteligência que se sobressai mais no nosso estilo de aprendizado ou estilo de trabalho. Bom, e que o Gardner, ele também explicou que esse conceito das inteligências múltiplas, ele é elástico, é um conceito flexível. Ele não está necessariamente engessado nesses 7 tipos de inteligência. Então, o que acontece? De tempos em tempos, surge uma nova inteligência. Por isso que vocês já devem ter ouvido falar de inteligência naturalista, inteligência espiritual, estética, entre outras, né? Cada hora a gente vê aí um tipo de inteligência diferente surgindo. E uma dessas propostas de novo tipo de inteligência que foi bem aceita e bem difundida foi a da inteligência emocional, que foi um conceito sugerido pelo jornalista científico Daniel Goleman, no finalzinho dos anos 90. É relativamente novo esse conceito, né? Bom, todo o conceito da inteligência emocional, ele é muito vasto. Eu poderia ficar aqui horas falando com vocês sobre a inteligência emocional, mas como o nosso tempo é curtinho, eu queria focar somente no aspecto físico desse conceito. E aí, falando do aspecto físico, entra a associação com o início da nossa conversa, sobre ouvir o nosso corpo. Porque, pela lógica do Goleman, o fato de nós mantermos uma relação harmônica com o nosso corpo, sempre visando promover a saúde e o bem-estar, não deixa de ser um tipo de inteligência. Mas vamos parar e pensar um pouquinho. Quantas vezes o seu corpo pediu alguma coisa e você acabou oferecendo outra? Porque é difícil entender claramente o que o corpo está precisando, né? A gente precisa de muita atenção e muito autoconhecimento para ter uma resposta exata. E se nós formos analisar do ponto de vista da medicina, existe um termo que é chamado de propriocepção. O que é isso? É a capacidade que nós temos de reconhecer a localização espacial do nosso corpo sem usar a visão. Então, por exemplo, se eu fechar os olhos agora, eu sei que eu estou sentada e não estou de pé. Mesmo de olhos fechados, eu consigo identificar isso. Por quê? Porque eu tenho, e todos nós temos, né, uma rede de fibras e terminais nervosos que interage com os nossos músculos e tendões. Então, é dessa forma que o corpo está conversando com ele mesmo, por esses terminais nervosos e essa interação de músculos e o nosso cérebro, essa rede de fibras. Então, é um sistema extremamente complexo. O nosso corpo, além de complexo, ele é sábio, né? Ele conhece os seus próprios limites, ele conhece os seus alcances. Então, por exemplo, se está muito calor, eu começo a suar, né? A gente começa a suar. Se está muito frio, o corpo fica arrepiado, a gente começa a tremer. Se praticamos alguma atividade física, o nosso coração acelera para regular a temperatura do corpo. Então, essas reações são fáceis de ser identificadas, né? Porque são reações mais comuns. Todo mundo, quando vai correr na academia ou fazer uma atividade física, percebe que o coração acelera. É de fácil identificação essa reação do nosso corpo. E o corpo está o tempo todo reagindo aos estímulos externos. E essas reações acontecem sem a participação da nossa consciência. É puramente fisiológico. Na verdade, a consciência às vezes até atrapalha nesse caso, pois a gente pode se negar a oferecer ao corpo aquilo que a gente precisa, né? E eu digo negar, talvez porque o problema seja que nós não sabemos ou não entendemos o que realmente ele está pedindo, né? Ninguém faz isso de propósito, ninguém negligencia o próprio corpo de propósito, certo? Por exemplo, um exemplo dessa propriocepção. Quando a minha irmã era pequenininha, meus pais levavam ela para o parquinho e ela comia terra.
Pegava um punhado de terra na mão e levava na boca. Vocês já viram criança fazendo isso, comendo terra? Pois é, os pediatras dizem que esse comportamento é falta de ferro no organismo. Eu imagino que possa ser também curiosidade da criança de levar tudo à boca, né? Mas os estudos mostram que esse tipo de comportamento indica alguma deficiência no corpo. Ou, por exemplo, um cachorro. Vocês já notaram, às vezes, que o cachorro começa a comer mais grama do que o normal? Os veterinários dizem também que isso é sinal de problemas digestivos. Então, o próprio cachorro ou a criança, eles não têm consciência do porquê eles estão fazendo isso, mas o corpo deles acaba pedindo esse comportamento. Então, o nosso corpo, ele pede água, ele pede descanso, pede carinho, só que ele pede de uma forma sutil, que é a linguagem que ele conhece, né? Então, o que o artigo tentou explicar, e eu tentei resumir aqui para vocês de forma bem superficial, é que uma maneira de aprender a ouvir essas demandas físicas é desenvolvendo uma forma ampliada de propriocepção. E essa forma ampliada de propriocepção resultaria na percepção integral do corpo, com todas as suas sutilezas e todos os recados que ele nos envia. Então, a gente pode considerar que criar uma consciência e começar a entender mais o nosso corpo, começar a negociar com ele e estabelecer uma relação harmônica e saudável com ele, é sim um sinal de inteligência. Afinal, quem ouve o seu próprio corpo, cuida melhor de si mesmo, certo? E quem cuida melhor de si mesmo, tende a cuidar melhor de todo o resto. Obrigada.